Quando os planos de Deus não fazem sentido, e quando tudo que você tem é um porquê, mas você não tem uma resposta. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal, onde estamos buscando viver uma vida mais leve e especialmente uma vida mais leve em Cristo. Hoje eu tô aqui para poder compartilhar um pouquinho desse devocional que veio ao meu coração essa semana. Essa foi a minha conversa com Deus sobre os pontos de interrogação, sobre algo que Ele me pediu e que não fazia sequer sentido para mim. E Deus me fez lembrar de outros momentos em que eu questionei a mesma coisa. Eu estava em momentos em que estavam coisas acontecendo na minha vida e eu disse: Deus, eu não quero isso não faz sentido, porque eu estou me fazendo passar por isso, por quê? E Deus me fez lembrar de que depois de um tempo, essas coisas pelas quais eu questionei tanto, eu entendi o porquê e eu vi muitas bênçãos do Senhor na minha vida depois disso. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, para que isso possa trazer de alguma forma consolo ao seu coração, para que você possa talvez mudar um pouquinho o seu ponto de vista em relação àquelas perguntas que Deus às vezes não te respondeu e possa realmente trazer paz, reflexão e leveza para sua vida. A máxima desse vídeo, o ponto central desse vídeo, eu vou começar desde quando eu era uma criança e lá para minha adolescência, minha pré-adolescência, adolescência até os meus dias de hoje, que foi o grande marco da minha vida, que foi ser uma pessoa itinerante, né, ter uma família peregrina. E eu compartilhei sobre isso no meu Instagram há algum tempo atrás. Se você não me segue lá, @NathCantini. Eu fiz um post, um carrossel. Eu coloquei algumas fotos de lugares marcantes, de coisas marcantes sobre os lugares em que eu morei. E eu fiz várias menções de várias coisas, né? De padarias, de pizza, de café, de pôr do sol, do terraço do prédio em que eu morava. E eu falei sobre várias coisas que foram muito marcantes pra mim. Então, depois você vai lá ver esse post pra você entender o que eu tô falando. E aquele dia eu tava muito saudosista, porque eu tava pensando assim, eu tô com muita saudade de casa, assim, no sentido do meu estado de São Paulo. Eu amo morar em Minas Gerais, eu aprendi a amar Minas Gerais e eu já morei aqui outras vezes, mas eu tava sentindo muita saudade do estado de São Paulo, de algumas coisas de São Paulo, e aquele dia me veio essa nostalgia toda e eu escrevi aquele post falando sobre não só São Paulo, mas outros lugares em que eu estive. E só um contexto aqui, eu morei em 8 cidades diferentes e estudei em umas 12, 13 escolas por aí, não sei mais. E isso foi um grande causador de conflito entre eu e Deus, porque toda vez que surgia esse assunto mudança, eu arrumava uma problemaiada. Eu ficava chateada, eu ficava com raiva, eu chorava, eu ficava brava com Deus, eu ficava brava com meus pais. Pra mim não foi fácil realmente, porque eu cresci assistindo os filmes da Sessão da Tarde, onde as crianças cresciam e viviam naqueles lugares, e eu amava isso, né? Ver as crianças se desenvolvendo no lugar, criando raízes ali, eu queria isso pra mim. E Deus não tinha isso pra mim. Deus me fez mudar de lugar, mudar de cidade. Hoje eu vejo que eu me tornei uma pessoa muito melhor do que talvez eu seria se eu tivesse crescido num lugar só, porque eu me tornei uma pessoa muito mais flexível, uma pessoa com muito mais facilidade de adaptação, enfim. Só que esse já é um exemplo um pouco batido, eu até citei ele pra vocês há um tempo atrás e parecia que era só uma situação, sabe? Às vezes a gente precisa lembrar realmente das bênçãos, contar as nossas bênçãos para que a gente possa relembrar tudo aquilo que a gente passou e ver o agir de Deus, como Ele age realmente de maneiras misteriosas, Ele age na sua loucura, usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, mas Ele faz tudo isso para o nosso bem. E aí foi quando, esses dias, eu tava um pouco chateada, né, falando com Deus sobre essa coisa específica que Ele tinha me pedido para fazer. E eu tava assim: Deus, mas eu não tenho tempo, eu tô cansada, eu quero fazer outras coisas e não faz sentido nenhum isso que o senhor tá me pedindo, sabe? Eu só arrumei reclamação e fiquei falando assim, não faz sentido, por quê? Porque eu tenho, sabe, se tem um personagem que eu me identifico na vida é o Zequinha do Castelo Rá-Tim-Bum, que sempre perguntava o porquê disso, o porquê daquilo, até todo mundo cansava de responder os porquês dele, simplesmente dizia porque sim. E às vezes eu fico pensando assim, Deus deve estar vontade de falar assim, porque sim, só confia em mim, só me obedece, vai lá e faz o que eu te mandei fazer, porque vai ser pro seu bem, sabe? Então, assim, na vida eu sou o Zequinha. E eu tava falando isso com Deus, né? Conversando com Deus. E aí, por acaso, eu tinha escrito no meu caderno de conversa com Deus as minhas cartas pra Deus. E por acaso, eu abri o meu caderno do ano passado. E aí eu fui folhear. E aí eu me deparei com um texto que eu tinha escrito lá por volta de maio, por aí, junho. Que foi quando eu tive que voltar pra onde eu tô hoje. Né, eu tive um período de que eu tive que ir pra outro lugar e voltei. E eu não achei que eu ia ter que voltar. E eu fiquei muito chateada quando eu voltei, porque eu falei, Deus, por que que o Senhor me levou pra lá pra depois me trazer de volta? E foi tipo num curtíssimo espaço de tempo. Tava imaginando uma vida completamente nova nesse outro lugar e vivendo coisas lá. E Deus me trouxe de volta pra onde eu não queria voltar, porque eu já tinha vivido muitas experiências difíceis na pandemia. Tipo assim, pra mim já, tipo assim, não tem nada aqui pra mim, sabe? Eu já vivi 2 anos aqui e não tem nada aqui. Só que eu vivi 2 anos aqui num período
de pandemia, em que tudo estava realmente diferente. Quando eu voltei pra cá, eu fiquei um pouco chateada, eu passei uns dias assim meio chateada, mas aí eu lembro que eu escrevi nesse meu diário, eu falei assim, Deus, eu vou dar uma chance, porque não adianta eu ficar brigando, não adianta eu ficar argumentando com o Senhor, porque se tem uma coisa que eu tenho aprendido, né, é que os planos de Deus não podem ser frustrados. Os meus planos podem, mas os planos de Deus não. E se eu ficar batendo de frente com os planos de Deus, muito provavelmente eu vou mais atrasar a minha bênção, eu vou atrasar o propósito de Deus, ao invés de simplesmente resolver de uma vez, né? Óbvio que a gente não tem obrigação nenhuma de cumprir aquilo que Deus tem pra nós, mas a gente pede a chance de ser usado, a gente pede a chance de cumprir um propósito também. E eu lembro que eu falei isso pra Deus, eu falei assim, Deus, eu vou dar uma chance. E dei uma chance meio assim, mas eu dei uma chance. E foi um ano que Deus começou a trabalhar muito em mim em questões de resistência. E assim, eu sou uma pessoa um pouquinho teimosa às vezes. Eu sou uma pessoa que melhorei muito isso, mas assim, ainda tenho isso muito forte. E Deus tem mudado isso no meu temperamento, mas é um processo árduo, vou confessar a vocês. Tem dias e dias, assim, a minha família que sabe, coitados, sofrem comigo. E eu falei assim, Deus, eu vou dar uma chance. E eu dei uma chance. E em menos de um mês, eu ganhei uma igreja, que eu estava sem congregar numa igreja. Já tinha um tempo. E eu sentia muita falta. Deus me deu amigos, Deus me deu oportunidades, Deus me deu fôlego de vida de volta, sabe? E as coisas começaram a caminhar na minha vida muito mais rápido. E coisas que estavam assim, debaixo do meu nariz todo o tempo, antes de eu sair daqui e voltar, Deus me mostrou que elas estavam ali o tempo todo, eu só não estava prestando atenção. E aí entra justamente nessa questão. Às vezes os planos de Deus não fazem sentido. E a gente questiona, a gente pergunta o porquê, a gente quer entender tudo e às vezes Deus não vai nos revelar naquele momento, porque Deus não nos deve nenhuma explicação do que Ele tá fazendo. A gente só tem que realmente aprender a confiar nele, a confiar no que Ele tá dizendo pra nós. E aqui eu quero ler pra vocês um versículo que está em João 13:7, que diz assim: Você não compreende agora o que estou fazendo a você, mais tarde, porém, entenderá. E é justamente isso. Eu não entendi naquele momento porque que Deus tinha me levado para outro lugar e me trazido em menos de um mês. E eu fiquei com raiva de Deus, achando que tudo aquilo que eu planejei e visualizei para minha vida que ia dar certo foi frustrado, mas Deus me deu muito mais do que eu imaginava quando eu voltei para cá. E sinceramente, às vezes eu até me pergunto assim, será que tudo que eu queria viver eu teria realmente vivido? Será que realmente tudo aquilo que eu estava idealizando que ia acontecer realmente ia acontecer? Porque afinal de contas eu não tô no controle de tudo, né? Na verdade, quem tá é ele. Então eu vi o quanto que a minha resistência, a minha teimosia poderiam ter me privado de viver coisas maravilhosas. Graças a Deus que Deus tem trabalhado no meu temperamento. E aí entra naquilo que eu já falei pra vocês em outro vídeo aqui do canal, que não tem nada a ver com um devocional, mas às vezes a gente precisa lutar um pouco contra nosso ímpeto natural para que a gente venha a se tornar pessoas melhores, para que a gente venha a se tornar mais flexível, e Deus faz isso pro nosso próprio bem. Eu não sei em qual fase da sua vida espiritual você está, eu não sei se Deus já te pediu para fazer algo, te pediu para entregar algo que talvez para você não faça sentido e você esteja se questionando por quê. Talvez a sua boca esteja cheia de perguntas sem resposta, e como eu falei, Deus nem sempre vai nos dar as respostas. É óbvio que a gente pode pedir que Ele revele os planos dele para nós, mas nem sempre Ele vai fazer isso. E aí que entra aquela questão, a gente existe aquela confiança, aquela postagem que a gente vê no Instagram que diz aquela frase de efeito maravilhosa, né? Você não precisa ver a escada inteira, apenas dê o primeiro passo com fé. É aquela coisa, ponha o seu pé na água e o mar vai se abrir. Às vezes Deus só tá pedindo pra gente um ato de obediência. Gente, eu tô falando isso pra vocês e aqui a minha experiência foi assim, uma coisa que eu vivi esses dias. E fui eu. É o engraçado que os devocionais eles surgem aqui justamente em momentos em que sou eu e Deus conversando, sou eu e Deus tentando chegar num consenso, eu tentando entender o que Deus tem pra mim. E aí vem Deus me dá uma senhora lição e aí me faz refletir por isso e por dias. E eu falo assim, gente, quantas pessoas será que não estão passando pela mesma situação que eu estou passando? Quantas pessoas talvez estejam se perguntando tantos porquês de Deus, perguntando quais são os propósitos de Deus e sem entender, vendo Deus agir dessas formas misteriosas como Ele age e sem compreender. Felizmente a gente pode sempre descansar sabendo que Deus sempre faz tudo para o nosso bem. É como Ele diz ali em Jeremias 29:11, eu vou ler para vocês agora. Diz assim: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. E aqui também, né, tem aquele outro versículo que diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que os amam. Então a gente não tem a completa consciência daquilo que Deus tem para nós. Se a gente for parar realmente para poder pensar, né, e olhar nas histórias dos personagens da Bíblia,
eu gosto muito das histórias de José e de Daniel. E se você parar para olhar essas duas histórias, elas são muito semelhantes, no sentido de que Deus levou os dois para lugares em que eles foram escravizados, que eles foram presos, que eles foram condenados e depois os colocou em lugares de honra. Eu fico imaginando a cabeça de José sendo levado para prisão por um falso testemunho e tentando ali se reerguer até que depois de um tempo ele é colocado como governador no Egito. Daniel, que foi perseguido. Então assim, eu fico pensando, gente, o que passou na cabeça desses homens que são exemplos de fé, de cristianismo para nós? E eles venceram. E eles passaram por coisas muito piores do que a gente passa. Eles ficaram presos, eles foram perseguidos, eles foram condenados, foram escravizados, no caso de José, foi entregue pela sua própria família. E a gente, por muito menos, a gente tá batendo boca com Deus. A gente tá resistindo à vontade dele. E aí a gente sempre faz aquela oração: Deus, se cumpra a sua vontade na minha vida. E aí Deus fala assim: então tá bom, faz tal coisa, filho. Ah, não quero. Que nem eu falei, gente, eu tô falando isso pra vocês, mas assim, eu já fiz muito isso. E eu tenho que me policiar todos os dias. E graças a Deus que a minha família tá aí pra me ajudar, pra conversar comigo, sempre me lembrar. Fala assim: Natália, é assim. Como eu sempre falo, né, gente? A vida cristã não é sobre nós, é sobre Deus. É sobre os propósitos de Deus, não os nossos. E nem sempre vai fazer sentido. Nem sempre vai ter resposta. Mas ainda assim a gente tem que prosseguir. E é aí que a gente exerce a nossa fé. É aí que a gente mostra que a gente tá seguindo Deus, não por aquilo que Ele tem pra nos dar, mas por aquilo que Ele é. Então eu quero deixar vocês aí com esse devocional, com essas palavras que pra mim foram um senhor chacoalhão essa semana. Foi algo que eu fiquei refletindo bastante, que Deus me colocou realmente de castigo pra pensar. Eu sei que Deus pede muitas coisas de muitos de nós e nem sempre a gente sabe lidar. A gente tá em fases diferentes na fé, a gente tá crescendo na fé, e quanto mais a gente vai avançando na fé, vão surgindo outros obstáculos. Deus vai pedindo mais de nós, porque a gente não pode se conformar só com aquele nível raso de relacionamento com Deus, ou aquele nível raso de comprometimento com a palavra. A gente tem que lembrar que quanto mais estamos na presença de Deus, a nossa tendência é ir cada vez mais profundo. Se dispor a ser usado por Deus, é se dispor a cumprir os mandamentos, os princípios ali da Bíblia, cumprir com a vontade de Deus mesmo quando ela não faz sentido. E não é fácil, mas é aí que a gente exercita a nossa fé. É aí que a gente começa a compreender que Deus, Ele tem realmente planos, assim, que, como eu já falei em outro devocional aqui, eles não envolvem só a gente, só a minha necessidade, só aquilo que eu quero pra minha vida. Não, Ele envolve aquilo que eu quero viver, sim, que seja de acordo com os planos de Deus, mas a salvação de outras pessoas, o abençoar de outras vidas, cuidado com outras coisas, com a obra. A gente tá aqui preocupado com o que eu vou fazer semana que vem, qual que vai ser a minha viagem no final do ano, pra onde que eu vou passar o Réveillon. E Deus tá preocupado em salvar vidas, só, né? E a gente disse que estaria disposto. A gente disse que estaria disposto a segui-lo. A gente disse que estaria disposto a levar a palavra. Pra mim foi uma lição muito forte e é algo que, como eu falei, é um exercício diário. Não é algo que, eu aprendi e tal. Não, na verdade eu tô aprendendo. Deus tá trabalhando em mim. Deus tá me forjando. E aí entra essa outra questão, gente. Se permita ser moldado por Deus. Se permita. E não é fácil. Eu já fui muito resistente. E Deus já fez muitas coisas na minha vida que eu não entendi. Eu fui para os Estados Unidos em 2019, crendo que eu não ia voltar tão rápido, e eu voltei. Deus me trouxe de volta. E eu fiquei chateada, mas hoje eu lembro que, gente, eu voltei. Graças a Deus que eu voltei, porque logo depois veio uma pandemia. E eu, pelo menos, estava no meu país, dentro de casa. Eu não peguei Covid, graças a Deus. Muito provavelmente, se eu tivesse ficado lá, eu provavelmente teria pego Covid, porque todas as pessoas da minha família com quem eu estava pegaram Covid. São os livramentos. E é por isso que a Bíblia fala, né? Em tudo dai graças. Porque a gente realmente não conhece os planos de Deus, as coisas que Ele faz para nos livrar, as coisas que Ele faz para nos guardar, para nos proteger, para nos abençoar, para nos dar o fim que nós desejamos. Então é isso. Vou deixar vocês aí com essas palavras, com essas meditações, que vocês possam refletir, que vocês possam realmente levar isso pro coração de vocês e se permitirem serem forjados por Deus, se permitirem aceitar a vontade de Deus, que vocês possam aprender a conviver com os pontos de interrogação, assim como eu tenho aprendido. Já vou te adiantar, não é um processo fácil, mas peça para que Deus te fortaleça, porque esses são nossos momentos de fraqueza, mas quando nós somos fracos, Deus é forte, Ele nos fortalece, Ele nos capacita. É isso, fiquem com Deus. Vejo vocês nos próximos vídeos aqui do canal. Tchau, tchau.